Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. Nesse vídeo vamos fazer esse belo tapete retangular, muito fácil de ser confeccionado. Ele ficou com uma medida ótima para porta ou para banheiro. Deu 72 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Trabalhado no fio 6 e agulha de 3,5 mm. Eu gastei aproximadamente 350 gramas de fio. Eu trabalhei com fio 6, mas se você quiser, pode trabalhar no fio 8, que vai ficar muito bom também. E durante o vídeo, eu vou explicar como aumentar o comprimento se você quiser fazer um jogo de cozinha com esse modelo. Também vou explicar como aumentar a largura se você quiser fazer ele mais largo que o meu. Então é isso, espero que goste. Se gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Agora vamos ao passo a passo. Bem, então nós vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 58 correntes. Aqui eu já fiz as minhas 58 correntes. E já vou dar orientação para você fazer mais largo essa peça, se você quiser aumentar aí a largura. Então, é só você ir somando de 15 em 15 correntes. Então, se você fizer aqui mais 15 correntes depois da corrente 58, também vai dar certinho para você trabalhar o bico. Se você fizer mais 30, também dá certo para você trabalhar o bico. Depois, conforme a gente for trabalhando a peça, que eu for orientar também como aumentar o comprimento, vocês vão entender melhor o porquê dessas 15 correntes. Então, a cada 15 correntes a mais que você fizer, você vai trabalhar 3 grupos a mais de 3 pontos altos aqui na primeira volta. Então, vamos aqui dar continuidade. Depois de trabalhar essas 58 correntes, eu vou contar o total de 7 correntes voltando atrás, a partir da última aqui que eu fiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E na sétima, eu vou trabalhar um ponto alto. Bom, então, fiquei com uma alcinha aqui de 6 correntes nesse canto, porque a sétima corrente eu usei para fazer um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, então, venho aqui para a corrente à frente, faço mais um ponto alto, corrente à frente, mais um ponto alto. Então, trabalhando aqui um ponto alto para cada corrente de base, fiz um grupo com 3 pontos altos. E aqui na primeira volta, nós vamos fazer o total de 10 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, 1, 2, e sempre pulando 2 correntes de base, 1, 2. E a partir da terceira corrente, eu faço mais um grupo de 3 pontos altos, sempre usando aqui 3 correntes de base. Vim trabalhando a volta com o padrão que orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos e restou aqui no final 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Agora, aqui, então, eu faço mais 2 correntes. Depois de trabalhar essas 2 correntes, eu venho aqui nessa primeira corrente que eu fiz para começar o meu trabalho e pegando só por essa alcinha aqui, eu vou passar a minha agulha, vou encostar bem lá na última corrente, ajustar bem essa laçada e vou prender aqui um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar a próxima volta subindo aqui 3 correntes. Enquanto eu estiver subindo essas 3 correntes, eu vou subir a ponta junto, e é para já começar a arrematar. E tem gente que fala assim, eu não vou arrematando, porque depois se eu preciso desmanchar é difícil. Esse arremate aqui, você pode fazer tranquilamente, que se por um acaso você precisar desmanchar a sua peça, é só puxando
a linha que o arremate aqui ele desmancha junto, não vai dar nó, não vai dar trabalho para desmanchar se for preciso. Eu vou segurar aqui a ponta e vou passar a minha agulha por baixo da ponta que está segurando aqui, que eu estou segurando aqui, vou por baixo buscar a linha que vem vindo lá do cone. E faço aqui uma corrente, então, vou fazer 3 correntes, aqui já fiz uma. Depois, eu vou segurar a linha ainda aqui, a ponta, e por cima da ponta, eu venho aqui na linha que vem vindo do cone e faço a minha segunda corrente. E agora, eu vou subir a ponta, segurando ainda ela aqui, e venho por baixo da ponta, pego a linha que tá lá vindo do cone e faço aqui a minha terceira corrente. Com isso, a ponta subiu aqui e já estamos começando, então, o arremate. Depois de subir aqui as 3 correntes, eu vou laçar e vou virar a minha peça. Vou deixar a pontinha lá para trás, depois, mais para frente, a gente termina de arrematar essa ponta. Então, eu vou fazer aqui no início um grupo de 3 pontos altos. Essas 3 correntes, o primeiro ponto alto. Agora, eu faço mais 2, pegando por baixo das correntes. Bem, então, aqui está o meu primeiro grupo de 3 pontos altos da segunda volta. Na segunda volta, vamos fazer 11 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E todos os grupos serão trabalhados nesses intervalos de correntes que nós temos de base. Então, é só ir fazendo 3 pontos altos em cada intervalo. E depois de cada grupo de 3 pontos, 2 correntes. 1, 2. Tá, vim trabalhando a segunda volta com o padrão que orientei. Por enquanto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos. Agora, o grupo 11, vou fazer junto com vocês. Então, depois do 10º grupo, faço as 2 correntes e venho trabalhar aqui nessa alcinha da ponta. Então, faço 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. O terceiro ponto alto, vou fazer pegando na 5ª corrente. Então, conto aqui de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª corrente, passo a agulha pelo meio, busco aqui uma linha e trabalho um ponto alto. E completo, então, 11 grupos de 3 pontos altos na segunda volta. Então, aqui no meio do tapete, todas as voltas ímpares serão iguais essa primeira aqui, e todas as voltas pares serão iguais essa segunda aqui. Bom, e todas as vezes que eu for começar uma volta e tiver aqui um grupo de 3 pontos altos na base, então, eu sempre vou construir 5 correntes para iniciar a próxima volta. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez essas 5 correntes, laça, vira a peça, e agora vamos trabalhar a terceira volta. Então, a terceira volta, ela terá intervalinho no início e no final, e nós vamos fazer 10 grupos de 3 pontos altos. Então, o meio do tapete inteiro aqui será a repetição dessas 2 primeiras voltas. Então, depois de fazer as 5 correntes, eu venho no próximo intervalo que eu tenho, e a partir dele, então, eu começo a trabalhar 3 pontos altos. E faço 2 correntes de separação, depois dos 3 pontos altos, venho no próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Tá, trabalhei a minha terceira volta, fiz os meus 10 grupos de 3 pontos altos, estou aqui no finalzinho. Então, a partir aqui da terceira volta, todas as vezes que estivermos fazendo voltas ímpares com 10 grupos de 3 pontos altos, nós sempre vamos encerrar igual vou mostrar essa aqui. Então, depois do 10º grupo, eu sempre vou fazer 2 correntes e vir aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos que eu tenho, e aqui eu sempre vou ter 3 correntes no final. Então, sempre passarei a agulha pelo meio da terceira corrente, busco aqui uma linha e trabalho aqui o último ponto alto da volta. Então, todas as voltas ímpares serão encerradas iguaizinhos, eu acabei de mostrar isso aqui. De novo aqui, ó, fiquei com um intervalinho no início, intervalinho no final.
volta ímpar. Vamos trabalhar a volta 4, que é uma volta par, então as voltas pares, elas sempre terão 11 grupos de 3 pontos altos. Sempre para começar uma volta par, eu terei aqui de base esse intervalinho no final. Então, todas as vezes que eu tiver esse intervalinho aqui no final da volta, eu sempre vou começar a próxima volta fazendo apenas 3 correntes. Então, 1, 2, 3. Essas 3 correntes, o primeiro ponto alto. Agora, eu laço, viro a peça e vou completar aqui um grupinho de 3 pontos altos usando esse intervalinho. Então, aqui eu faço mais 2 pontos altos. Fez esses primeiros 3 pontos altos, só fazer 2 correntes, vir no próximo grupo e mais 3 pontos altos. Vim trabalhando a quarta volta com o padrão que orientei, por enquanto fiz 10 grupos, agora o grupo 11 vou fazer junto com você. Então, depois do 10º grupo, são 2 correntes, venho nesse intervalo que tem aqui no cantinho, faço 2 pontos altos pegando por baixo. E depois, o terceiro ponto alto desse grupo, eu vou fazer pegando pelo meio da terceira corrente que eu tenho de base. Então, sempre conto de baixo para cima. 1, 2, 3. Passo a agulha aqui no meio da terceira corrente, busco aqui uma linha e faço o último ponto alto dessa volta. Bom, gente, então, olha, é bastante simples para trabalhar aqui o meio desse tapete. Vamos repetindo, então, sempre o padrão dessas 2 primeiras voltas. Vou seguir com esse mesmo padrão até fazer 38 voltas. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. E nós vamos fazer ainda mais uma volta aqui. Nós vamos fazer até a volta 39 aqui no meio do tapete, mas essa volta eu quis fazer junto com vocês, porque vai mudar um pouquinho aqui a quantidade de correntes nos cantos. Bom, então agora eu vou iniciar a minha volta de número 39, fazendo apenas 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Depois dessas 4 correntes, eu vou laçar, vou virar e vou trabalhar aqui a volta 39, fazendo 10 grupos de 3 pontos altos usando os meus intervalos. Aqui está, trabalhei a minha volta 39, fiz os 10 grupos de 3 pontos altos. E para fechar aqui a volta 39, então, eu vou fazer apenas 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e agora eu venho na terceira corrente que eu tenho aqui de base, e vou passar a agulha pelo meio da terceira corrente, e vou prender aqui um ponto baixíssimo. Então, se você for fazer mais comprida essa peça, você também trabalha a última volta aqui do meio do tapete, igualzinho eu acabei de orientar aqui. E depois de prender o baixíssimo, então, nós cortamos aqui essa linha e agora vamos mudar a cor. Mas antes de começarmos a trabalhar com a outra cor, eu vou orientar você a fazer mais comprida essa peça. Se você quiser fazer mais comprida, você vai aumentando aqui as quantidades de voltas em múltiplos de 6. Então, você pode fazer aqui mais 6 voltas, você chega na volta 45 e assim por diante. Eu vou deixar também anotado no primeiro comentário as orientações dos aumentos, tanto aqui do comprimento quanto da largura também. Então, vou deixar lá algumas quantidades de correntes iniciais e algumas quantidades de voltas com relação aos aumentos. Bom, então vamos lá.
Você pode aí pegar em qualquer um dos cantos, eu vou pegar nesse canto aqui, que é da lateral mais estreita, vou entrar aqui trabalhando a minha lateral mais estreita. Então, para prender a linha, vou laçar aqui na minha agulha. E vou prender um ponto baixo, pegando bem na metade aqui, olha, dessas correntes que eu tenho nesse canto. Busco aqui a linha, passo para cá a ponta e faço aqui um ponto baixo. Bem, e depois desse ponto baixo, eu vou subir mais duas correntes que vão aqui equivaler um ponto alto para mim. Em seguida, faço mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo do canto. Fez esses 3 pontos altos, faz 2 correntes. Vem no próximo intervalo, faz mais 3 pontos altos. E vamos seguindo assim, até trabalhar nesse intervalo que nós temos aqui logo antes do canto. Tá? Vim trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos até encontrar aqui o meu canto. Nesse canto, vou fazer um leque. Então, depois desses 3 pontos altos, faço 2 correntes e venho trabalhar o leque aqui nas correntes do canto. E aqui eu vou fazer um leque com 3 pontos altos. Três correntes, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos. Depois do leque do canto, nós vamos seguir fazendo 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalinho desse que nós temos aqui na lateral mais comprida. Então, é só isso para trabalhar essa primeira volta aqui contornando ao redor da peça. Eu vou fazer o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a primeira volta. Recordam que nós iniciamos aqui a volta fazendo um grupinho de 3 pontos altos nesse canto. Então, aqui, quando eu estava completando a volta, eu trabalhei mais 3 pontos altos no mesmo canto onde trabalhei os 3 primeiros. E agora, nós vamos fechar essa volta da seguinte maneira. Depois desses últimos 3 pontos altos aqui no canto, eu vou fazer uma corrente, eu vou laçar, e vocês se recordam que para trabalhar o primeiro ponto alto, eu fiz um ponto baixo e em seguida 2 correntes. Então, eu venho na segunda dessas 2 correntes que eu fiz, passo a agulha pelo meio e trabalho aqui um ponto alto. Então, tiro 2, laço e tiro as últimas 2 linhas. Encerramos aqui a primeira volta no amarelo. Agora, nós vamos trabalhar mais uma volta no amarelo, igualzinha essa primeira que nós fizemos. Eu vou passar a agulha por baixo desse ponto alto que fiz, vou buscar aqui uma linha, trabalhar um ponto baixo, e em seguida 2 correntes, 1, 2. Então, esse ponto baixo, essa corrente, o meu primeiro ponto alto da segunda volta. Agora, faço mais 2 pontos altos. E depois, eu vou seguir trabalhando 2 correntes e 3 pontos altos no próximo intervalo. E nós vamos com esse padrão até encontrar o canto. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei o leque do canto. Então, sobre esse leque, vou fazer outro leque idêntico aqui na segunda volta.
Então, aqui está, olha, o leque desse canto igualzinho o leque da base. Então, a volta 2 aqui no amarelo é idêntica à primeira volta. Aqui está, trabalhei a segunda volta com o padrão que orientei, chegando aqui no finalzinho, eu fiz mais 3 pontos altos, nesse cantinho aqui onde eu iniciei, com 3 pontos altos. E vou fechar essa volta igualzinho fechei a volta de base. Então, depois desses 3 pontos altos aqui no cantinho, eu faço uma corrente, laço, venho na segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto, passo a agulha pelo meio da segunda corrente e trabalho aqui mais um ponto alto. Agora, vamos trabalhar a terceira volta e vou começar da mesma forma que comecei as duas anteriores. E depois de trabalhar aqui esses 3 pontos altos nesse canto, eu vou seguir com as duas correntes e 3 pontos altos em cada intervalo até encontrar o meu próximo canto. Tá? Vim trabalhando com o padrão que orientei, encontrei o leque do canto. Então, faço aqui 2 correntes depois desses 3 pontos altos, venho nas correntes do leque e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Então, depois dos 3 pontos altos, eu vou fazer apenas 2 correntes. Uma, duas. Fez essas 2 correntes, trabalha mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo para completar o leque. Agora, aqui na terceira volta do amarelo, meu leque ficou com 3 pontos altos, 2 correntes apenas e mais 3 pontos altos. Os 4 cantos, a mesma coisa. Todo o restante segue igual. Está, trabalhei toda a terceira volta no amarelo. Fiz igualzinho aqui o final, né? Eu trabalhei aqui mais 3 pontos altos nesse intervalo, onde eu fiz aqui os 3 primeiros. Essa volta eu vou fechar um pouquinho diferente, porque nós trabalhamos os leques dos cantos com apenas 2 correntes. Então, aqui para fechar, eu vou fazer uma corrente e em seguida, sem laçar, eu venho na segunda corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto, passo a minha agulha pelo meio dessa corrente e prendo aqui um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar a quarta e última volta aqui contornando ao redor da peça com o amarelo claro. Para começar essa volta, eu vou subir aqui 2 correntes, uma, duas. Passo a agulha por baixo desse ponto baixo que eu fiz e trabalho mais 2 pontos altos. Eu vou seguir com as 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base até eu encontrar o próximo canto. Então, na quarta volta, os leques do canto também serão feitos com apenas 2 correntes. Então, aqui, depois desse grupo, faço 2 correntes de separação e venho nas 2 correntes do leque trabalhar outro leque igualzinho.
O leque da quarta volta também com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Os 4 cantos, a mesma coisa. Tá? Completei a minha quarta volta no amarelo. E para fechar essa volta, vou trabalhar aqui 2 correntes. E vou prender um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui que eu fiz para trabalhar o primeiro ponto alto dessa volta. Laço mais uma vez, estendo a laçada e corto a minha linha. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com o barbante marrom e vamos começar agora a fazer aqui o bico da nossa peça. Então, para começar, eu vou laçar a linha na minha agulha. Nas correntes do leque, em qualquer um. Então, venho aqui nas correntes, passo a agulha por baixo. E trabalho aqui um ponto baixo. E depois desse ponto baixo, eu vou trabalhar o total de 5 correntes. Depois das 5 correntes, eu volto nas 2 correntes do leque e faço mais um ponto baixo. Os 4 cantos, usando aqui as correntes, né, do leque, nós vamos trabalhar um ponto baixo, 5 correntes e mais um ponto baixo no mesmo intervalo aqui do leque. E todo o restante nós vamos fazendo com 5 correntes. Depois das 5 correntes, nós vamos vir aqui nesse intervalo que temos logo à frente, aqui prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo aqui no intervalo, faz mais 5 correntes. Vem no próximo intervalo e prende um ponto baixo. É só isso aqui nessa volta, nós sempre vamos fazer 5 correntes, vir no intervalo e prender um ponto baixo, 5 correntes, no próximo intervalo, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo. E vamos com esse padrão até encontrar o próximo canto. Encontrei aqui o meu canto, então, depois desse ponto baixo, eu faço mais 5 correntes. Agora, eu venho trabalhar aqui nas 2 correntes do leque. Então, virando aqui o canto, eu sempre vou fazer um ponto baixo. Depois, faço mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. E trabalho mais um ponto baixo ainda aqui nas 2 correntes do leque. Então, olha, os 4 cantos, a mesma coisa. Tá? Trabalhei toda a volta com o padrão que orientei. Depois de fazer essas últimas 5 correntes, então, vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui pelo primeiro ponto baixo que eu fiz. Depois de prender esse baixíssimo, eu vou passar a minha agulha por baixo dessas 5 correntes que viram aqui o meu canto e vou fazer mais um ponto baixíssimo. E em seguida, eu vou subir 3 correntes que vão equivaler um ponto alto. Usando essas 5 correntes que eu tenho aqui, virando o meu canto, eu vou trabalhar o total de 11 pontos altos. Então, aqui já tenho um, vou fazer ainda mais 10 pontos altos. Então, olha, aqui está, trabalhei o total de 11 pontos altos nessa alcinha aqui do meu canto. Então, os 4 cantos serão trabalhados com 11 pontos altos, distribuindo igualzinho mostrei aqui. Agora, nós vamos vir nessa próxima alcinha que nós temos aqui de base e vamos prender um ponto baixo. Então, procura trabalhar esse ponto baixo, pegando aqui bem no meio. Prendeu esse ponto baixo? Agora, faz 5 correntes.
Vem na próxima alça e pegando aqui bem na metade aqui da alça, prende outro ponto baixo. Agora, na sequência, eu venho para esse próximo intervalo de 5 correntes. Só nos cantos nós vamos fazer 11 pontos altos. Em todos os outros grupos de pontos altos que nós vamos trabalhar aqui nas laterais, nós vamos fazer apenas 9 pontos altos. Então, depois dessa alcinha, eu laço direto aqui sem nenhuma corrente, venho na próxima alça e aqui trabalho 9 pontos altos. Aqui estão os meus 9 pontos altos. Então, depois que a gente trabalha o grupo de pontos altos, nós vamos vir direto aqui para a próxima alça de base e aqui vamos prender um ponto baixo. Prende um ponto baixo e em seguida faz 5 correntes. Vem na próxima alça e prende outro ponto baixo. Então, essa aqui será a repetição. Agora, aqui vou fazer mais um grupo de 9 pontos altos. Aqui está, trabalhei a minha lateral mais estreita e descontando aqui esse grupo do canto, na lateral mais estreita eu fiz 1, 2, 3, 4 grupos com 9 pontos altos e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 alças de 5 correntes e encontrei aqui aquelas 5 correntes que viram o meu canto. Então, depois de prender aqui esse ponto baixo na última alça, eu vou laçar e trabalhar 11 pontos altos aqui virando o meu canto. Aqui está, trabalhei os 11 pontos altos virando o meu canto. Agora, vou prender um ponto baixo nessa próxima alça que eu tenho aqui nessa lateral. Em seguida, faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Venho na próxima alça, prendo um ponto baixo. Em todos os cantos vai ficar assim, ó. Nós vamos ter os 11 pontos altos do canto e antes deles nós teremos uma alça de 5 correntes e depois dos 11 pontos altos também teremos uma alça de 5 correntes. E a partir daqui, então, eu começo a repetir o padrão. Agora, faço aqui 9 pontos altos, uma alça de 5, 9 pontos altos, uma alça de 5. Aqui está, completei o restante da minha volta. Bem, e aqui, depois de prender um ponto baixo na última alça que eu tinha, eu venho na terceira corrente que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto e passo a agulha pelo meio e prendo aqui um baixíssimo. Bem, e agora, então, vamos trabalhar a próxima volta. Vou começar subindo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. As 3 primeiras correntes servem como um ponto alto e a quarta corrente espaço de separação. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, separando esses pontos altos sempre com uma corrente. Então, depois de subir as 4 correntes, eu venho para o ponto alto que eu tenho logo à frente, busco aqui uma linha e faço um ponto alto. Depois, uma corrente, ponto à frente, um ponto alto e uma corrente. E vamos seguindo assim. Então, aqui no canto, nos 4 cantos, nós vamos fazer 11 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Eu vou fazer aqui os meus 11 e venho. Depois de trabalhar aqui esse grupo de pontos altos, nós vamos prender um ponto baixo nesse intervalo de corrente que temos aqui à frente. E agora, laça e vem no grupo de 9 pontos altos. E aqui trabalha 9 pontos altos separados por uma corrente. Então, venho no primeiro ponto alto, a partir dele vou fazendo um ponto alto, uma corrente. Aqui está, trabalhei os 9 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. Depois do ponto 9, eu não faço nenhuma corrente, direto eu venho nessa alça de 5 correntes e prendo aqui um ponto baixo. Bom, gente, então essa volta, ela é só isso daqui. Nós vamos repetindo esse padrão, agora eu faço 9 pontos altos separados por uma corrente, prendo um ponto baixo e vou repetindo. Quando chego aqui no canto, o
Prendo um ponto baixo aqui e no canto, então, trabalho 11 pontos altos separados por uma corrente igualzinho eu mostrei aqui no primeiro canto. Aqui está, vim trabalhando toda a minha volta com o padrão que orientei. Depois de prender aqui um ponto baixo nessa última alça de 5 correntes, eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar. Então, aqui, 1, 2, 3, na terceira passo a agulha pelo meio. Em seguida, eu laço mais uma vez e eu vou cortar essa linha. Se você não quiser trocar de cor, você pode trabalhar o bico com a mesma cor que nós fizemos essas duas voltas. Então, para começar aqui a última volta do trabalho, eu vou laçar a linha na minha agulha. Vou pegar aqui nesse grupo de 9 pontos altos separados por uma corrente que eu tenho logo antes aqui do meu canto, que fica mais fácil de eu explicar para vocês. Primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho aqui nesse grupo e aqui eu prendo um ponto baixo. Sobre esse ponto baixo, então, eu trabalho um picô de 2 correntes. Venho no próximo intervalo, faço um ponto baixo. Enquanto, ó, estiver trabalhando esses pontos baixos aqui no início, eu já aproveito e prendo essa ponta embaixo. 1, 2 correntes depois do ponto baixo, volto aqui, pego 2 linhas, busco uma linha e faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando aqui pontos baixos com picô de 2 correntes. Venho no próximo intervalo, outro ponto baixo, 2 correntes, prendo aqui um picô nesse ponto baixo. Então, nós vamos seguindo com esse padrão até trabalhar um ponto baixo com picô de 2 correntes no penúltimo intervalo que nós temos aqui de uma corrente. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e agora eu vou trabalhar um ponto baixo nesse último intervalo que eu tenho aqui de base. Depois desse ponto baixo, venho direto para o primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho aqui nesse próximo grupo. E trabalho um ponto baixo aqui nesse intervalo. Fez o picô, vem no próximo intervalo, faz outro ponto baixo, sobe 2 correntes, pega 2 linhas aqui desse ponto, e trabalha um ponto baixo. Depois, aqui no último intervalo de uma corrente que nós temos, nós fazemos apenas o ponto baixo sem o picô. Esse ponto baixo, a gente já vai direto aqui para o próximo grupo de pontos altos e vem aqui no primeiro intervalo desse grupo e faz um ponto baixo com picô. Então, essa aqui é a repetição. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esse ponto baixo no último intervalo de uma corrente que eu tenho, então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que fiz e prendo aqui um ponto baixíssimo. Depois do baixíssimo, eu laço mais uma vez e corto aqui a minha linha. Agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso, e depois é estender bem a peça para que ela fique bem bonita e bem assentada no chão. Encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se você quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você será levado à videoaula. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.